Olá! Como vocês sabem, meu nome é Justino. E estaremos auxiliando nas mensagens aqui no projeto. Neste vídeo trazemos mais uma preciosa mensagem de 1888. No último estudo vimos sobre a justiça imputada de forma clara. Agora precisamos ver o significado de justiça comunicada. A justiça comunicada nos dará o entendimento completo da justificação pela fé. Que o Senhor ilumine nosso entendimento. Até o próximo estudo. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos estudos. Hoje nós iremos iniciar o nosso estudo sobre a justiça comunicada. Nós vimos no estudo passado o que é a justiça imputada e a partir de agora iremos ver o que é essa chamada justiça comunicada, que é o segundo nível da justificação pela fé. Então, nós iremos iniciar nosso estudo e eu quero convidar você a orar junto comigo para que a gente possa dar início. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para estudar essa luz preciosa que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor nos dê iluminação e entendimento nesse momento e te agradecemos por tudo isso desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema hoje é justiça comunicada, a comunicação da justiça de Cristo. Como que isso acontece, qual é o processo, né? E como entender isso de fato e a importância disso para mim individualmente, para você individualmente. Então vamos lá. No nosso texto que a gente sempre começa é: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Então, no dia de hoje, nós já iremos ver claramente, né, como que o povo de Deus vai ficar de pé a partir dessa mensagem que foi enviada, né? Então vamos lá. A primeira coisa que nós iremos ver é a diferença entre a justiça imputada e a justiça comunicada. Hoje, esse estudo de hoje vai ser um estudo onde a gente vai ver muitos textos do Espírito de Profecia. Por quê? Porque nós vamos ver como essa mensagem realmente teve uma proclamação muito forte, sobretudo também no Espírito de Profecia. E a gente vai poder ter bastante, né, vislumbres da importância da comunicação da justiça de Cristo. Tá bom? Então, aqui no livro Mensagens aos Jovens, na página 35, veja só o que nos é dito aqui. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. Olha só. Então, a primeira fase da justiça, que é a justiça imputada, ela é nosso título para o céu. Nós vimos que Cristo fez tudo em nosso favor, em nosso lugar, e ele nos entrega, nos outorga a sua justiça. Né? Ele nos imputa a sua justiça, nos dá, nos acredita a sua justiça. Porém, logo depois que Cristo faz isso conosco, ele ainda tem trabalho com a gente. Por quê? Ele não simplesmente entrega a justiça, tome aí e acabou. Não. Ele imputa a justiça dele no início, nos dá uma novamente, nos dá um novo coração e agora é necessário a comunicação da justiça de Cristo. Ou seja, Cristo agora vai lhe transmitir a justiça dele dia a dia, para agora que você foi perdoado dos seus pecados, ele agora vai lhe dar poder para você vencer os seus pecados, para você vencer todas as tentações. Nós vamos ver isso de forma bem clara. Vamos dar uma olhada aqui em um verso bíblico. Eu coloquei ele aqui para ficar fácil da gente ver, que é Tito capítulo 2, verso 11. Vamos dar uma olhada aqui o que é que diz Tito capítulo 2, verso 11. Sobre a manifestação da graça. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós sabemos que a graça de Deus ela se manifestou assim. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, a primeira manifestação da graça, como é que ela vem ao ser humano? Salvadora, de forma salvífica. Ela vem para salvar, ou seja, ela vem para perdoar os pecados. Ela vem para tirar-nos do Egito espiritual. Essa é a manifestação da graça. Porém, meus queridos, termina aí? Não. Olha que maravilha. Um verso depois, aqui, nesse mesmo capítulo de Tito, no capítulo 2, a primeira fase da graça, ela vem salvadora. Né? Ela vem perdoando os pecados e a gente viu isso no último estudo também. A primeira fase da justiça é essa, imputar a justiça, salvar a pessoa, né? Dar um novo coração novamente.
Mas a graça para por aí? A justiça de Cristo ela para por aí? Não. Olha só o que é que diz os próximos versos do capítulo 2 de Tito. Vai dizer assim para nós, vamos ler juntos. Verso 12 até o 14. Ensinando-nos, olha só, ensinando-nos, agora a graça vai nos ensinar que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, verso 12 a 14. Então, qual é o próximo passo agora da graça? Qual é o próximo passo da justiça de Cristo? O que é que ela vai fazer? Nos ensinar. Olha que interessante, tem uma frase muito famosa que eu gosto muito, que diz assim, que Deus não levou o povo direto do Egito para Canaã, porque primeiro ele tirou o povo do Egito, mas no deserto ele queria tirar o Egito do povo. Ou seja, esse tirar o povo do Egito representa aí Deus nos tirando do mundo, nos dando um novo coração, nos dando, né, nos livrando da opressão, nos livrando do cativeiro de Satanás. E esse deserto é agora esse momento onde Deus vai tratar conosco para tirar essas coisas antigas do nosso coração. E realmente ele nos dá poder para vencer essas coisas. Né? Um exemplo claro você vê ali, quando Deus tirou o povo de Israel, ali do Egito, o que aconteceu? Deus deu a eles um maná, queria reformar a saúde deles ali. Mas o que eles chamaram aquele pão que foi feito pelos próprios anjos, de acordo com o Salmo 78? Um pão vil. Né? Um pão vil, eles chamaram de um pão vil. Então, Deus precisava reformar eles. Né? Porque em Canaã, Deus não queria que eles tivessem os mesmos costumes que eles tivessem no Egito. Então, por que em Mensagens aos Jovens diz que a justiça imputada é o nosso título para o céu e a justiça comunicada é a nossa adaptação para o céu? Porque, veja, não basta só você receber o título para o céu, você tem que ser adaptado para ele. Por quê? Porque vai ter coisas no céu que não tem aqui na terra. E se eu amo essas coisas aqui na terra que não vão ter no céu, eu não me sentiria bem no céu. Então, por que é necessária essa justiça imputada? É Cristo agora mudando a sua natureza. Você vai receber agora de Cristo cada dia uma nova natureza. Então Cristo vai trabalhar em você isso para arrancar do seu coração o mundo, o Egito. Né? Cristo vai diariamente tirar aquelas suas afeições, aquelas coisas que no céu não vai ter. E ele vai começar a lhe dar gosto pelas coisas celestiais que na terra não tem como você ter esse tipo de gosto. Então, por exemplo, ler Bíblia não é algo natural para nós. Ler o Espírito de Profecia não é algo natural para nós. Mas Cristo vai colocando esse desejo, esse gosto pela leitura, que não é natural. O nosso eu, ele não quer essas coisas espirituais. Ele não quer, né? Quando você pensa, por exemplo, em músicas, nosso eu não gosta das músicas naturais do céu. Muitas vezes nós crescemos ouvindo ritmos aqui que não vão ter no céu. Né? O Espírito é claro, falando sobre as músicas celestiais. Então, Cristo precisa fazer uma obra agora em nós. Ele precisa trabalhar em nosso coração de forma que nós sejamos transformados. Só que como é essa transformação? Se você for ver 2 Pedro 1,4, fala que através das promessas de Deus, nós seremos feitos participantes da natureza divina. Olha que interessante. Agora, o que significa isso, né, no nosso dia a dia? Vamos ver aqui, vamos passar aqui mais algumas passagens para frente e vamos ver algumas passagens do Espírito de Profecia sobre a justiça comunicada, certo? Olha o que ela diz aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394. Nos diz assim: a abundante graça, ou seja, muita graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Devemos servir-nos da fonte da salvação. Uau! Nos diz aqui que o céu inteiro é colocado à nossa disposição para a gente vencer o pecado. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Romanos 6,14 diz assim, ó, mas o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque Cristo já nos resgatou da maldição do pecado. O pecado não tem que ser mais o nosso Senhor. Cristo agora é o nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos servir mais ao pecado. E Deus diz para nós que Cristo nos dá poder, abundante graça foi provida para que nós ficássemos livres do pecado. Então nós não precisamos dar desculpas. Ah, mas a minha natureza. Ah, mas a minha situação é muito difícil. Ah, mas Deus sabe do meu coração. Não. Deus ele quer lhe livrar por completo do pecado. Ou seja, a justiça comunicada é para você vencer o seu pecado.
Cristo lhe perdoou as culpas passadas, ele vai lhe dar poder para você não cair de novo. Olha que maravilha! Então, eu quero ler outra passagem aqui, que está em Mensagens Escolhidas também, volume 1, página 395. Diz assim: contemplando a Jesus, receberemos no coração um princípio vivo e que se expande, e o Espírito Santo continua a obra, e o crente prossegue de graça em graça, de força em força, de caráter em caráter. Ele se conforma à imagem de Cristo, até que, no crescimento espiritual, alcança a medida da plena estatura de Cristo Jesus. Assim, Cristo põe fim à maldição do pecado e livra a alma crente de sua ação e efeito. Olha só. Então aqui está nos dizendo que nós devemos crescer espiritualmente até chegar à estatura de quem? De Cristo. Então a Bíblia nos promete nós chegarmos à estatura de Cristo. Como assim estatura de Cristo? Ao caráter de Jesus. Veja que quando uma pessoa começa na vida cristã, a Bíblia fala que ela está nascendo. Então ela começa com leite espiritual, mas ela não pode ficar só nisso. Ela não pode parar com leite espiritual somente. Ela tem que ir crescendo, ela tem que ir contemplando Jesus e lendo Bíblia, oração, jejum, consagração, espírito de profecia. E aí ela vai crescendo, olhando para Jesus, e cada vez mais que ela vai chegando a Jesus, ela vai amando cada vez mais as coisas espirituais, e ela vai tendo um anelo por aquilo, e as coisas do mundo começam a perder o seu valor, e ela vai crescendo, 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 até o ponto de chegar à estatura de Jesus. Isso é justiça comunicada. É Cristo dando o poder dele para você vencer por completo o seu pecado. Seja lá qual for o seu pecado. Seja lá qual for. Olha só. Diz aqui o Espírito de Profecia agora no livro Ciência do Bom Viver, página 65, nos diz assim: em Cristo, Deus proveu meios para subjugar todo mau traço e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Olha que maravilha. Por mais forte que seja a tentação, podemos vencer. Em Cristo, Deus já nos deu tudo. Deus nos deu completamente o poder para vencer em Cristo. Veja que não é por nós mesmos. Nós não temos poder para vencer o pecado, mas Cristo é poderoso. Então, Cristo em nós, ele pode vencer o pecado. Né? Como agora Cristo habita dentro de nós, Cristo morou em Nazaré e nunca pecou. Cristo morou em Cafarnaum e nunca pecou. Quando ele vier morar em nós, ele não vai pecar em nós. Ele vai ser inteiramente obediente à lei em nós. Então, nós refletiremos completamente a imagem de Jesus. Agora, olha uma coisa interessante que nós precisamos notar, é o seguinte. Qual é o conceito de pecado realmente que a Bíblia fala? Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Eu quero pedir que você abra junto comigo o livro de Tiago. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, aqui vai falar um pouco sobre o passo a passo de como surge o pecado. Muitas pessoas têm dúvidas quanto à questão do que é tentação e o que é pecado. Bom, vamos ler aqui. Eu peço que você acompanhe comigo, que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Muitas pessoas têm dúvidas ainda entre o que é tentação e o que é pecado. Olha, o Espírito de Profecia diz que ser tentado não é pecado. Tentação não é pecado. Então precisamos ter claro o que é tentação e o que é pecado. Porque aqui nesse texto, Ciência do Bom Viver, diz que qualquer tentação que venha, por mais forte que seja, nós podemos vencê-la. Então olha só, Tiago capítulo 1. Aqui eu estou usando aqui em James 1611. E diz assim, no verso 13, diz assim: que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Vamos parar aqui no verso 14. Veja o que a Bíblia está dizendo para nós. Cada homem, ele é tentado por Deus? Não, Deus não tenta ninguém. Deus permite a prova, né? Deus prova o ser humano, mas tentar ele não tenta ninguém. Agora, nós somos tentados pelo quê? Veja que a Bíblia está dizendo no verso 14, ó, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou desejo, ou cobiça. Então, a Bíblia diz que quando há o desejo e a pessoa é atraída e seduzida por algo, aí é tentação. Então vamos colocar na prática isso para que a gente possa entender. Digamos que você está em uma festa, você é cristão, e você está em uma festa onde acaba completamente as bebidas. Não tem mais água, não tem mais nada saudável. E nessa festa só tem cerveja agora. E digamos que você é um cristão que veio já de um passado que você bebia muito, sempre teve recaídas com bebida e tudo isso. E você está do lado de um amigo que sempre odiou bebida, já sentiu gosto uma vez e o detesta. Digamos que vocês estão na mesma festa e alguém chega com um copo, né, de cerveja bem gelado e diz assim, olha, vocês estão com muita sede, toma isso aí, para vocês não passarem mal, para vocês não ficarem, né, com tanta sede assim.
A pergunta é, esse copo de cerveja ali, bem bonito na frente assim, vai ser uma tentação para quem? Para aquela pessoa que que odeia a cerveja, que não gosta de jeito nenhum, ou para aquela pessoa que já teve um passado, que já bebeu alguma vez? Para aquela pessoa que teve o passado, que já bebeu. Por que isso? Por que a gente pode dizer com certeza que aquela pessoa vai ser tentada? Porque o que a Bíblia fala aqui no verso 14? Que para haver tentação tem que haver o quê? Atração e sedução. Então, se aquele objeto não te atrair, não te seduzir, não é tentação. Não é tentação. Então, só que aí que veja. Então, quando aparece algo, eu estou sendo tentado. Então, o que Satanás faz? Ele coloca algum objeto que ele conhece a gente. Então, ele coloca um objeto que ele sabe que aquilo ali vai nos atrair e seduzir para fazer alguma coisa de errado. Mas agora eu entrei no campo da tentação. E agora eu estou sendo tentado. O que eu devo fazer agora? Quando é que eu me torno, que eu acabo pecando? Veja que eu estou sendo tentado. O desejo surgiu, mas isso é uma tentação. Daqui a pouco vamos falar sobre a questão do que acontece na mente também. Quando é que eu peco efetivamente? Veja só aqui, Tiago capítulo 1. Olha o verso 15. Diz assim, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, olha o que o verso 15 diz. Que o pecado ele só é gerado, só nasce, quando a concupiscência ou o desejo concebe ou engravida. Como assim? Perceba que o apóstolo aqui está usando a linguagem de uma relação sexual. O que ele está querendo dizer com isso? Ó, imagina só, um casal recém-casado, eles querem ter um filho. E aí um olha para o outro e diz assim, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. E eles ficam naquele desejo de ter um filho. Mas eles nunca fazem uma relação sexual. Pergunta, o bebê pode nascer dessa forma? A mulher pode engravidar sem ter nenhum tipo de relação sexual com aquele marido? Não. Agora, se eles chegam e consumam o ato, certamente ela engravidará. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Ele usa essa mesma linguagem de um ato sexual para descrever como que nasce o pecado. Veja, da mesma forma que não tem como uma criança nascer sem haver o ato sexual, não tem como o pecado nascer se a cobiça não engravidar, ou seja, se o desejo não engravidar. Como assim? Como é que o desejo engravida? Vamos voltar para a prática para a gente ficar bem claro isso na mente. Olha, imagine, naquela situação, você está ali e a cerveja está na sua frente, e você sente um desejo grande pela cerveja. Aí você olha, mas você lembra, opa, eu não posso tomar isso aqui porque isso aqui é errado, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou sair daqui. E você sai. Você pecou? Não! Por quê? O desejo veio, a tentação surgiu, mas qual foi a sua reação diante da tentação? Sair dali. Quando você sai, você não está engravidando do seu desejo. Engravidar do desejo significa dar espaço para ele, permitir que ele cresça dentro de você a ponto de você chegar e acabar caindo diante da tentação, ou seja, indo lá e consumando o ato. Então, o desejo, se ele não engravidar, se você não der espaço para ele dentro de você, se você não permitir que ele fique ali crescendo dentro de você, ele não tem como gerar o pecado. Então, tentação é uma coisa e pecado é outra. Agora, eu agora estou olhando ali para aquela cerveja e fico ali o tempo todo ali, remoendo aquilo no meu coração. Mas eu tô com tanta sede e tal. Vou tomar só um pouquinho. Decido efetivamente ir lá e tomo. Quando eu tomei, o que é que eu fiz? Eu engravidei do meu desejo, né? Usando as palavras do apóstolo. Engravidei do desejo, ou seja, dei espaço para ele e aí eu pequei. Realmente, eu pequei contra a lei de Deus aí. Porque a Bíblia diz, não matarás. E esse tipo de bebida, ela intoxica o organismo, né? E acaba quebrando esse mandamento em menor ou maior grau. Certo? Então, nós vimos isso na relação da prática. Mas como é que isso acontece na mente? Na minha mente. Porque, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem assim, ó, mas eu já olhei, então já pequei. Isso vem de um entendimento errado de uma passagem de Jesus que fala assim, ó, Cristo fala assim, ó. Veja, olha o entendimento que as pessoas têm da passagem onde Cristo fala. Cristo diz assim, ó, todo aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração, já adulterou com ela. Então, as pessoas normalmente olham para essa passagem e dizem assim, então se eu já olhei, já pequei. Veja, dentro do princípio bíblico sobre como surge o pecado, quando nós analisamos esses versos, o que Cristo estava dizendo ali?
Cristo estava dizendo o seguinte, ele estava condenando a hipocrisia dos fariseus, porque muitos deles, eles ficavam remoendo no seu coração, né? Eles olhavam para aquelas mulheres e ficavam permitindo imagens na mente. Do que é formado o caráter? O caráter é formado por pensamentos, sentimentos. Então, o caráter, ele começa com o que você pensa. Aquilo que está dentro da sua mente. Aquilo que está na sua mente um dia vai se tornar atos. Não? Então, quando a gente observa isso, Cristo estava dizendo o seguinte, olha, quando você olha para uma mulher e fica tendo esses pensamentos, gerando imagens na sua mente, se permitindo engravidar desse desejo, você já pecou. Por quê? Porque você é condenado por adultério porque muitas vezes você só não cometeu o adultério de fato porque você não teve oportunidade. Então Cristo condena isso nos fariseus. Ele diz assim, olha, vocês condenam tantas pessoas com relação a essas coisas, mas vocês só não fazem os mesmos que elas porque vocês não tiveram oportunidade. Então, quando a gente vê essa passagem de Cristo, em relação aos pensamentos, o que é que ele está dizendo para nós? Quando a gente junta o Tiago capítulo 1 e essa fala de Jesus no Sermão do Monte, Cristo estava dizendo o que ali? Olha, se você olha para uma mulher e permite que esse desejo que você teve lhe gere pensamentos profanos e ímpios com aquela mulher, você já está adulterando. Agora imagine o seguinte, se você está andando na rua, por exemplo, um homem é casado, aí, trazendo essa frase, né? Ele olha para uma mulher na rua, e o pensamento vem, mas imediatamente ele repele, com um verso bíblico, como fazia Jesus. Jesus repeliu Satanás no deserto com a palavra. Ele repele, está escrito. Esse homem pecou? Não, meus amados. Por quê? Porque a tentação veio. Por que aquela mulher, muitas vezes, para aquele homem foi uma tentação? Porque ela gerou atração e sedução. E toda vez que gera atração e sedução, ocorre o quê? Tentação. Agora, quando você entra no campo da tentação, você decide. Você pode remoer aquilo na sua mente, deixar que aquilo gere coisas dentro da sua mente, ou você pode expulsar aquele pensamento como está escrito. E a promessa para mim, para você é que nós temos o poder da palavra de Deus e a justiça de Jesus Cristo comunicada, para que quando a tentação vier, o que é que diz agora? Eu vou ler mais uma vez aqui. Olha o que é que diz aqui. Em Cristo Deus proveu meios para subjugar todo mau traço e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Louvado seja Deus. Então, por mais que seja forte a tentação, por mais que seja forte o desejo de fazer o errado, Cristo lhe dá assim, ó, eu lhe dou o poder para você não fazer isso. Ele vai atuar na sua mente de forma que a sua consciência vai dizer, filho, não faça isso. E ele ainda vai lhe dar poder para você dizer assim, não, realmente, Senhor, não, está escrito. Essa é a importância de você ler a palavra, de ter a palavra na mente. Receba a palavra de Deus como ela é de verdade. E você vai citar a palavra como que Jesus falou e você vai ter fé que aquela palavra ali que você está falando, ela vai ser poderosa para lhe fazer vencer a tentação. Isso é a vitória completa, meus irmãos, sobre o pecado. É isso que Jesus nos promete. Olha só, por isso que o Espírito de Profecia agora diz assim, desejado de todas as nações, diz assim, ó, a influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila, ou seja, se alegra, quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Queridos, essas palavras são maravilhosas. Olha o que o Espírito de Profecia está nos dizendo. Não tem desculpas para a gente pecar. Normalmente, quando a gente comete algum ato errado, nós seres humanos, a gente sempre coloca a culpa em alguma coisa, né? Em alguma circunstância. Então, a gente fala assim, ah não, mas eu falei daquela forma, mas também, olha como ele falou comigo. Ah não, mas eu fiz aquilo, mas também, né? Observe também, né? Olha para a minha situação. A gente sempre coloca, né? A gente sempre acha subterfúgio, a gente sempre acha uma desculpa. E quando a gente dá uma desculpa para um erro nosso, para um pecado, o que é que acontece, segundo a Espírito de Profecia? Satanás se alegra. Por quê? Porque Satanás sabe que a gente pode vencer essas coisas, mas a gente não está vencendo porque a gente não está firmado em Cristo. A gente não está arraigado em Cristo. Então Satanás fica alegre, né? Porque no início Satanás falou que não era possível os homens serem perfeitamente obedientes à lei. E quando a gente peca, a gente está dizendo que Satanás estava certo. E Cristo quer acabar com isso. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Olha só, no Desejado de Todas as Nações, página 555 e 556, ela diz assim: não é genuíno,
nenhum arrependimento que não opere reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Olha só o que ela diz. A justiça de Cristo não é uma capa. O que é isso? Eu não posso usar a justiça de Jesus para ficar tranquilo no meu pecado. Ah, eu peco só de vez em quando. Aí quando eu peco, aí eu fico... em vez de eu lutar contra o meu pecado, eu fico assim, Senhor, me perdoe, por favor, Senhor. Eu fiz isso de novo e tudo. Aí passa um dia, 2 dias, eu faço de novo o mesmo pecado. Ô, Senhor, me perdoe e tudo. E eu fico nessa. Eu vou... Perdão, Senhor, perdão de novo, perdão de novo. Queridos, isso não é o verdadeiro arrependimento segundo a Bíblia. O verdadeiro arrependimento ele implica numa mudança. O pecador arrependido, ele realmente entendeu que isso que ele está fazendo está crucificando novamente o Filho de Deus, e quando ele olha para Jesus, ele ama tanto Jesus que ele não pode conceber a ideia de ficar crucificando Jesus de novo. Ele não pode pensar nisso. Então, para ele, o pecado começa a se afigurar algo muito terrível. Então eu não posso usar a justiça de Jesus para ficar somente me perdoando. Senhor, por favor, me perdoa, me dê como se a justiça de Jesus fosse uma indulgência. Senhor, me dá aí da sua capa, dessa vez eu pequei, vou pagar aqui. Não. Quando nós pedimos a justiça de Cristo, é para que Ele nos dê poder sobre os nossos pecados. Poder para vencer todo e qualquer pecado. Então a justiça de Cristo se manifesta para isso, para nos limpar por completo, e não somente para nos ficar limpando toda vez que caímos, é para não fazer a gente cair mais. É para lhe erguer de fato, para você ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Olha só, o próximo texto diz assim, mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o excusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem. Não tolerará nossos pecados e não passará por sobre nossos defeitos de caráter. Espera que vençamos em seu nome. Olha, queridos, quando Lúcifer pecou no céu, Deus não falou assim, não, tá, você pecou, mas tudo bem, vamos ver aqui para você ficar aqui. Não, Deus é justo. Ele expulsou Lúcifer. Quando Adão pecou, Deus poderia dizer assim, não, foi só você só comeu um pedaço, não, vamos ver aqui. Não, Deus não fez isso. Deus expulsou Adão. E conosco hoje, será que vai ser diferente? Deus continua sendo justo, meus queridos. Então Deus pede de nós, olha filho, eu lhe dou poder. Então Deus pede para a gente se achegar a Ele. Ele não quer que a gente fique apresentando desculpas o tempo todo. Não, Senhor, mas é por causa de minha mãe, é por causa de meu pai, é por causa da minha família, é por causa do meu passado, é por causa do meu vizinho, é por causa... Não. Ele quer que você olhe para Jesus. Jesus é todo suficiente. Jesus é todo maravilhoso. Ele pode lhe ajudar a vencer hoje e agora, porque o dia da salvação é hoje. Ele pode lhe ajudar, mas eu já tenho anos que eu estou lutando contra o pecado. O dia de vencer ele é hoje. Porque agora você está entendendo essa mensagem, dizendo assim, olha, Cristo lhe dá poder hoje. E como é que eu venço? Pelo poder da palavra. A justiça de Jesus Cristo se revela no Evangelho de fé em fé. Então é pela palavra de Deus. Quando vem a tentação, você vai falar a palavra de Deus, crendo que aquela palavra que Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando você citar aquela palavra, você vai crer que essa mesma palavra vai gerar em sua mente o conteúdo daquilo que você está fazendo. E Satanás não vai ter como fazer você descer diante da tentação, cair diante da tentação. Não vai ter como. Cristo lhe dá esse privilégio. Cristo nos dá esse privilégio maravilhoso. Olha só, que diz agora o Espírito de Profecia aqui. Precisamos compreender que pela fé em Cristo é nosso privilégio ser participantes da natureza divina e livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então somos purificados de todo pecado, de todos os defeitos de caráter. Não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. Ou seja, não precisamos reter nenhum defeito de caráter. Cristo nos torna agora participantes da natureza divina. Há uma transformação em nosso coração. O que é ser participante da natureza divina? Nós recebemos um novo coração. Então agora nossas inclinações não vão ser para o mal, nossas inclinações vão ser para o bem. Cristo vai transformar essas inclinações para o mal em inclinações para o bem. O Espírito de Profecia fala que ao fazer a vontade de Deus, estaremos seguindo tão somente os impulsos de nosso coração. Queridos, olha só isso. Quer dizer, nosso coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. Quando a gente nasce,
o primeiro nascimento, nosso coração é enganoso, é mau, é corrupto, é vil, mas Cristo nos prometeu agora um novo coração, um novo nascimento. Por isso que ele diz para Nicodemo, Nicodemo, você precisa nascer de novo, porque no novo nascimento, o seu coração agora, ele vai ser propenso para o bem. Cristo agora vai colocar em seu coração a disposição para fazer o bem e não o mal. Então, por isso que a Bíblia fala, onde abundou o pecado, ou seja, se era fácil pecar, superabundou a graça. Vai ser muito mais fácil agora, vai ser muito mais poderoso você ser obediente a Deus. É isso, essas são as boas novas do Evangelho. Essas são as boas novas, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, sobre a transformação da nossa natureza, veja o que é que diz o Espírito de Profecia. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,36. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa. Aceito voluntariamente, recebido na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza e cria de novo a alma à imagem de Deus. Então, como vencer o pecado? Pela palavra. Quando você estiver passando qualquer situação, que você se sentir tentado a fazer algo, cite a palavra. Fale a palavra crendo. Agora, para a gente lembrar da palavra, nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra. Essa é a nossa espada. É com isso que a gente vence a batalha. Quando qualquer tentação vem, você tem agora o privilégio de, pela promessa de Deus, ser participante da natureza divina, como diz 2 Pedro 1,4. Então, Cristo nos dá esse privilégio, meus queridos, de sermos vencedores hoje. Não só vencedores, mas muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Olha só. E agora, qual a importância disso para a gente agora, aqui, nesse exato momento que você está aqui comigo assistindo? Olha só. Olha só o que ela vai falar sobre Cristo e a nossa condição. Página 623 do Grande Conflito diz assim: Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. João 14,30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Queridos, olha só. Nos é dito aqui que Satanás não conseguia achar pecado em Jesus que habilitasse ele a ganhar a batalha com Jesus. Jesus, nesse mesmo texto, ela fala, ele não pecava nem mesmo por pensamento. Olha o final do texto que ela diz. Esta é a condição em que devem se encontrar os que subsistirão no tempo de angústia. Então o que ela está dizendo para nós? Que eu e você, se nós estivermos vivos no tempo de angústia, temos que estar nessa mesma condição. Satanás não pode encontrar em nós pecado para achar lugar. E por que ele não pode fazer isso, meus queridos? Por que nós temos que vencer o pecado urgentemente e hoje? E Cristo nos dá essa certeza que é possível vencer hoje. Por quê? Porque olha só. Olha o que diz o Espírito de Profecia agora aqui no livro Primeiros Escritos, página 71. Diz assim, ó. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Queridos, olha como isso é muito urgente e importantíssimo. No tempo de angústia, meus amados, não teremos intercessor no santuário. Então, por isso que no texto do Grande Conflito ela diz, olha, Cristo viveu assim. E aqueles que vão subsistir no tempo de angústia devem refletir exatamente como Cristo era. Por quê? Porque imagine, se Cristo no santuário, hoje, ele perdoa os pecados de todos aqueles que pedem perdão, e ele trabalha para que a gente possa vencer, quando ele sair do santuário, ele ainda vai ter todo aquele tempo de angústia que a gente não sabe quanto tempo vai ser. Mas sabemos que não teremos um sumo sacerdote no santuário. Se imagine agora, se eu chego no tempo de angústia e minto, ou então eu xingo, ou então eu faço alguma coisa de errado, eu tomo o nome de Deus em vão, imagine se eu olhar para o céu agora e dizer assim, Senhor, por favor me perdoa. Quem é que vai estar lá dentro para me perdoar? Ninguém.
Cristo saiu do santuário. Então imagine, se no tempo de angústia eu ainda peco, veja, não é comum a gente ouvir assim, ah, irmão, você tem esse defeito de caráter, mas fique tranquilo, porque você vai pecar até Jesus voltar. Queridos, isso não tem como. Cristo não pode trasladar o pecado. Antes da volta de Jesus, a questão não é nem o momento que ele vai aparecer nas nuvens do céu, é antes. Porque antes da volta de Jesus, ele vai sair do santuário. E quando ele sai do santuário, se eu e você ainda praticamos o pecado, o nosso pecado não tem mais como entrar no santuário, então ele vai recair sobre a nossa própria cabeça. Se a gente pecar no tempo de angústia ainda, a gente vai olhar para o céu e vai dizer, Senhor, me perdoe, mas não tem ninguém lá para interceder por nós. Estaremos à vista de um Deus santo sem intercessor. Você percebe então por que Deus levantou essa mensagem em 88 para o povo entender que eles podem vencer o pecado logo? Então Deus enviou Jones e Wagner para trazer essa mensagem para dizer assim, olha, vocês podem vencer o pecado hoje, vocês podem vencer o pecado diariamente na vida de vocês, vocês podem crescer de fé em fé até alcançarem a estatura de quem? Do próprio Cristo. Por isso que Jesus para a igreja de Laodiceia ele fala assim, ó, ao vencedor eu vou lhe dar de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no meu trono. Então olha só o que Jesus fala, ao vencedor que vence como Jesus venceu. Então é essa a mensagem, é essa a justiça comunicada, é Cristo lhe dando poder para você vencer o pecado por completo. Não só alguns pecados, todo o pecado. O que a Bíblia diz? Diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira alguns pecados do mundo? Não, tira todo o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica apenas de alguns pecados? Não, de todo o pecado. De todo o pecado. Então, olha só. Eu vou ler ainda aqui um verso bíblico aqui, que está no livro de 1 Tessalonicenses, peço que você anote isso, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim, ó, verso 23, falando sobre o tempo da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo, que o seu espírito, sua alma e seu corpo sejam conservados irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Sem repreensão, sem ter o que falar mal, sem ter mácula, sem mancha, sem ruga, sem nada. E Cristo pode fazer isso. Em Judas 1,24 diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Só que Ele quer fazer isso agora na igreja. Porque, veja que nesse texto de 1 Escritos 71, nos diz que muitos estão esperando a chuva serôdia. Ah não, quando a chuva serôdia vier, ela não vai nos dar poder. Aí a gente vê o quê? Muitos sem abrigo na chuva serôdia. Por quê? Negligenciaram a preparação. E qual era a preparação que diz ali no final? Vencer toda a tentação, o orgulho. Se eu não venço hoje minhas tentações, meu orgulho, pelo poder de Cristo, eu não vou receber a chuva serôdia. Não tem como. Porque a chuva serôdia ela desce para amadurecer o caráter, para amadurecer a seara. Então se eu hoje não recebo a chuva temporã, que é a vitória sobre o pecado diariamente, eu não posso receber a chuva serôdia. Então, queridos, olha só a importância disso. Deus quer preparar um povo forte que vai passar pelo tempo de angústia sem intercessor, mas Ele promete fazer isso, a obra é dele, porque a Bíblia fala, Ele é quem opera em vós o querer e o realizar. Então, olha só, quando a Bíblia fala desses últimos que ficarão vivos na terra, quem são eles? Olha só, estes são os que vieram de grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó e permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Então, aqueles que vão ficar vivos no tempo de angústia não terão intercessor e passarão por toda a tribulação sem ninguém no santuário. Mas louvado seja Deus que essas pessoas que a Bíblia apresenta, se você for ler Apocalipse 14 ali no iniciozinho, diz que eles são irrepreensíveis, sem mácula, sem mancha no seu caráter. Eles refletem perfeitamente a imagem de Jesus. É isso que Deus quer fazer hoje. É isso que Deus quer fazer. Não se acomode. Tem um texto de profecia que é muito forte, que ela diz assim, ó, não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não é possível vencer o pecado, que vocês não podem deixar de pecar. Então, quando eu digo que não é possível, que não tem como, que não dá, eu estou sentado na cadeira de Satanás. Queridos, não podemos sentar na cadeira de Satanás. Precisamos hoje buscar entender essa mensagem cada vez mais para estarmos próximos a Cristo e vencermos o pecado e refletirmos a imagem de Jesus. Porque é assim que receberemos a chuva serôdia. É assim que a igreja ficará pronta para proclamar esse alto clamor para o mundo todo para Cristo voltar logo. É por isso que Cristo não voltou ainda, porque a igreja não está pronta.
A igreja não recebeu a chuva serôdia ainda. A igreja não deu o alto clamor ainda. E Cristo, para voltar, ele precisa que isso aconteça, porque ele já revelou que isso tem que acontecer. E isso está em nossas mãos hoje. Cristo nos coloca em nossas mãos o escolher que caminho seguiremos. Que caminho seguiremos. Eu quero ler esse texto aqui, que diz assim: no tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Queridos, isso é muito forte. No tempo de angústia, os anjos vão proteger os justos. Mas se eu transgredir um mandamento só, um preceito só, eu não receberei essa ajuda dos anjos. Por isso que o Espírito de Profecia falou que viu muitos que iriam estar sem abrigo. Mas em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que eu e você, nesse período, já estejamos refletindo perfeitamente a imagem de Jesus. E isso é possível hoje. Nós podemos ser participantes da natureza divina hoje e agora. E Cristo quer fazer essa obra agora em seu coração e no meu coração. Você precisa deixar, abra o seu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixe ele fazer essa obra. E ele vai fazer, ele anela fazer. Ele quer derramar a chuva serôdia, mas ele precisa limpar o nosso vaso primeiro de todo o pecado. Queridos, o Lar Adventista, página 16, diz que o caráter não muda na vinda de Jesus. Nosso caráter tem que ser transformado agora, enquanto ele está no santuário, porque quando ele sair não tem mais tempo. Então que em nome de Jesus, o seu caráter e o meu caráter esteja refletindo perfeitamente o de Jesus, antes do tempo de angústia, para que estejamos selados. Porque o Espírito de Profecia fala que ninguém vai receber o selo se o caráter tiver uma mancha sequer, mas que sejamos irrepreensíveis e sinceros nesses últimos dias. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. E Deus te abençoe. Até nosso próximo estudo. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos orar juntos então? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Obrigado, Deus, por mais um estudo. Pedimos, ó Pai, a sua ajuda. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a entender cada vez mais, Senhor, como vencer, ó Pai, e ter essa vitória diária na batalha contra o mal, todos os dias, e termos a vitória. Nos conceda a vitória, Pai, porque a Tua palavra diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, pedimos a natureza de Cristo implantada em nós. Pedimos a vitória sobre todos os nossos pecados, Senhor. Nos dá, Senhor, todo o seu poder, Pai. O Espírito de Profecia fala que tem todo o céu à nossa disposição, que os anjos sejam enviados como espíritos ministradores para nos fazer vencer, Pai, todo o mal aqui nessa terra, todo o nosso eu, nossa carne, o pecado, o diabo, tudo, Senhor, queremos vencer para a glória do Senhor e recebermos a chuva serôdia. Limpa nosso vaso, Senhor, para que sejamos limpíssimos, ó Pai, para receber, Pai, completamente a chuva serôdia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo, onde nós iremos falar sobre as ferramentas para vencer o pecado por completo. Que Deus te abençoe e até lá.